Bom, quem está comigo aqui agora é o Luiz Banhara, que é Country Manager para o Brasil, da Citrix Sistemas do Brasil. Tudo bem, Banhara? Tudo ótimo, Guido. Prazer estar aqui. Igualmente. Banhara, eu conheço a Citrix já há muitos anos, desde aquela época, da época da Paulista. Hoje ela está na Faria Lima, você está aqui na Citrix desde abril, né? Dia 2 de abril, mais especificamente. E fala para mim um pouco da Citrix, quer dizer, a atuação de mercado dela hoje, por que eu estou te perguntando isso? Por causa, basicamente, de mobilidade corporativa. A Citrix tem como ponto fundamental, Guido, o espaço de trabalhos móveis. É por aí que a gente começou todo o nosso desenvolvimento. Para ser mais correto, na verdade lá atrás esse conceito de espaços móveis eles não existiam, era o espaço de trabalho. O que a gente acredita? A gente acredita que as pessoas, quando elas estão de posse do dispositivo que ela acha mais interessante, e dentro do ambiente onde ela acha mais confortável, ela pode produzir mais, ela pode ser mais criativa, enfim, as coisas funcionam melhor. A Citrix, ao longo dos últimos anos, ela evoluiu bastante dentro disso. Ela criou, na verdade, esse conceito de espaço de trabalho, permitindo que tudo isso que eu mencionei acontecesse, e a gente veio evoluindo até o momento de entender quais eram os gargalos que apareciam para normalmente poder oferecer um serviço como esse, e foi resolvendo tudo isso. Na parte de mobilidade, quando os tablets, os smartphones começaram a aparecer, na verdade quando os notebooks permitiram que através da rede wireless você se movimentasse dentro de qualquer ambiente, a gente incorporou a questão de mobilidade ao nosso ambiente de trabalho. E isso tem ressoado muito bem para os CIOs, para as empresas, porque essa é uma prioridade de mais de 75% das empresas, de acordo com as últimas pesquisas aí. Claro, para se adaptar a esse novo mundo móvel corporativo, né? Que você pode colocar aí de 8 anos para cá, se tanto, 5 anos é o mais... Talvez, né? Talvez, porque na verdade o que foi acontecendo foi que a tecnologia como um todo, ela entra quase que numa parábola aí, né? Porque a curva é logaritmo desse crescimento na tecnologia. Exatamente. E muitas vezes você tem determinadas tecnologias que estariam prontas, mas não necessariamente os planetas se alinharam. Eu acredito que dos últimos, talvez até para ser mais justo, dos últimos 8 anos para cá, a Citrix particularmente fez um conjunto grande de aquisições para entender como oferecer para o cliente dela, para o talento que você tem dentro da empresa, essa possibilidade de estar aonde ele quiser, com o dispositivo que ele quiser, na linha de comunicação que for disponível, e mesmo assim estar com segurança e fazendo o acesso àqueles aplicativos que permitem que ele faça o trabalho e desempenhe a função dele. Então a gente foi adquirindo empresas, desenvolvendo novas tecnologias e integrando tudo isso daqui para também a vida de quem cuida da tecnologia, o departamento de tecnologia propriamente dito, ficasse menos miserável, né? Também não precisa complicar a vida dos caras. Exatamente. Agora, o parque tecnológico hoje no Brasil, ele é híbrido, né? Quer dizer, você tem máquina de tudo quanto é perfil, né? Por causa das atualizações que não são feitas num ritmo... Exatamente. Grande parte dos clientes que nós vamos, eles fazem um planejamento, né? A teoria e a prática elas são bem diferentes. Pois é. Fazem um planejamento para fazer refresh de máquinas, por exemplo, a cada 4 anos. Na verdade, vai para o 5º ano, vai para o 6º. E quando você pega empresas que são realmente grandes, fica muito mais difícil fazer isso, porque faltam os recursos. Falta recurso de tempo, falta recurso humano e falta muitas vezes recurso financeiro para poder complementar todo esse ciclo. Então, ele tinha previsto trocar 3.000 máquinas, troca 1.000. Vai para o próximo ano as outras 2.000. Claro. E com isso, ele vai compondo a verdadeira colcha de retalhos em termos de tecnologia das máquinas que estão consumindo aquelas informações e aquelas aplicações. E a mesma coisa acontece quando você está pensando no data center. A Citrix tem uma linha muito forte de equipamentos de networking, que são os balanceadores de carga, compressores, firewall de aplicação que fica dentro desse hardware, enfim. E tudo isso daí, a gente está entrando muito forte no mercado agora, porque na prática as empresas estão trocando a versão das suas máquinas. Sim. Então, a Citrix, que quando você imagina, se você imaginar todas as áreas de atuação, são poucas as empresas que realmente conseguem competir conosco. Mas quando você quebra e fatia tudo isso, tem outros competidores nesses diversos segmentos.
E, dependendo do segmento onde você está, o que eles querem é ter opções de bons fornecedores. Então, isso também contribui para essa colcha de retalho, não só na parte da frente, nos desktops, nas porções cliente, como nós chamamos, como também no data center, com diversos fabricantes, com diversas versões de produtos e assim por diante. Tá. Só para exemplificar, tá? Vamos pegar o ramo de seguros. Tá. Você tem milhares de corretores, né, no mercado. Uma seguradora tem lá um monte de corretor no mercado, cada um tem que acessar o seu sistema, quer dizer, um está com o sistema X, o outro está X-1, o outro está X+2, quer dizer... A Citrix dá para você buscar isso? Na verdade o que a gente faz, a gente trabalha com a tecnologia de virtualização. O que é virtualizar? É permitir que você, que está com qualquer tipo de dispositivo na sua frente, tenha a sensação de que virtualmente aquela aplicação que você rodava dentro do escritório ou dentro, próximo aí do CPD, está disponível para você. Mas aquela aplicação originalmente, vamos dizer que ela tenha sido desenvolvida para o ambiente Windows. Mas você está com um iPad na mão. Como é que você consegue rodar aquela aplicação Windows no seu iPad? Você virtualiza aquela aplicação. Sim. Então imagina os corretores. Cada um trabalha com um tablet diferente, ou um laptop, ou muitas vezes até um desktop, né? E cada um deles poderia estar hoje com uma versão diferente do aplicativo da seguradora. Sim. Por que isso daí? Bom, porque a seguradora avisou que ele deveria baixar a nova versão do aplicativo, mas isso foi ontem à noite, ele estava cansado, a linha não estava boa, ele resolveu deixar para o dia seguinte. Imagina o que? É um corretor de sorte, apareceu um cliente logo na primeira hora da manhã e ele está com a versão antiga do software. E isso faz com que ele trabalhe fazendo aquela cotação em um formato diferente. Depois ele vai ter que refazer essa cotação, pode ser que ele perca o cliente, enfim, é só problema. Qual é a ideia? A corretora poderia trabalhar com uma única versão da verdade, que é aquela versão da aplicação que está dentro do data center dela. E todos os corretores virtualizariam, teriam uma imagem virtual da aplicação rodando no seu dispositivo. A aplicação nunca deixou de ser executada aqui no data center. E isso faz que todos operem, 5.000, 10.000 corretores, todos com a mesma versão da aplicação, garantido e de forma segura. Tem uma outra aplicação bastante interessante, por exemplo, quando você tem um escritório de advocacia, né? Segurança é muito importante. Né? Todo advogado fica com medo quando você tira aquele documento do ambiente dele. Quem vai ter acesso a esse documento? Na verdade, o processo de virtualização é bastante interessante. Por quê? Porque você permite editar uma determinada petição ou gerar um determinado relatório sem que esse relatório saia do CPD, né? Ou do data center onde ele está, ou da sala de servidores, que é segura, com firewall, aquele segurança na porta, aquela história toda. Por quê? Porque o que a gente consegue fazer é dar acesso para aquele usuário móvel, ou para aquele advogado que está no cliente ou que está no fórum, independente do dispositivo dele, da compatibilidade do dispositivo dele, independente da linha de comunicação, se ele está no Wi-Fi da cafeteria ou se ele está no 3G, ter acesso a essa informação de forma segura, sem nunca deixar o documento aqui. E é muito importante porque, se eventualmente esse advogado se desliga do escritório de advocacia, você simplesmente corta o acesso dele aqui no data center. Exatamente. Então, não só a tecnologia para encapsular, que é a forma mais sexy que a gente usa para poder falar dessas informações, são tecnologias padrões de mercado, como também você consegue garantir que o documento nunca deixe esse ambiente. Então você tem, para a virtualização, as mais diversas situações. A Citrix opera de uma forma bastante horizontal. Agora, o mundo, na verdade, o ambiente que é criado, ele é bastante trivial ou bastante simples, e essa é a nossa preocupação para o usuário. Por quê? Vamos imaginar que ele está fazendo o acesso a essa aplicação remota da sua máquina Android. Na verdade, ele baixa um ícone nessa máquina dentro de uma App Store que está disponível para ele, uma App Store corporativa, e vai ficar um íconezinho disponível no smartphone Android dele. Quando ele
clica aquele ícone, automaticamente toda a parte de segurança é montada, independente dele mexer. Toda a parte de segurança é montada, a conexão é estabelecida e a imagem da aplicação já aparece para ele disponível no Android dele. Você cria ali um tubo como se fosse uma VPN. Exatamente. Na verdade, a gente chama de uma micro VPN para fazer tudo isso funcionar. Para o usuário, é transparente. E aí, a hora que o usuário fala, mas é fácil, é só clicar aqui. Yes, conseguimos. Agora, tem um desafio na parte, no back-office de tudo isso, né? Ou seja, tem muita tecnologia envolvida para fazer tudo isso funcionar. E a Citrix opera dentro dos mais diversos componentes para entregar toda essa simplicidade. Então, não é só virtualização. Isso era 20 anos atrás. Desses 8 anos para cá, a Citrix investiu muito nesse hardware do data center, que pode acelerar essa conversa e dar segurança na parte de gestão desse aplicativo que está no smartphone ou que está no tablet, e como fazer a gestão do dispositivo e da aplicação, para poder entregar todo esse ambiente de uma forma muito mais integrada. Para quem está fazendo a gestão disso do lado da empresa, o pessoal da área de tecnologia de informação propriamente dita, na prática ele vai usar uma console só para poder monitorar todo esse ambiente. Claro. Então isso significa que tem menos gente do lado da área de tecnologia de informação para garantir acesso para muito mais cliente. Então você tem uma eficiência também dentro do departamento de tecnologia de informação para fazer tudo isso funcionar. Tá, só para registrar, nós falamos primeiro de milhares de corretores, depois você tocou em advogados. O escritório de advocacia é um número pequeno. Um número pequeno, 40 advogados, 50 advogados. Então, a área de aplicação é muito grande. O que normalmente a gente usa para poder fazer essa segmentação que a gente chama? Por que isso daí normalmente não está tão disponível para as pequenas empresas? Porque a pequena empresa ela não tem um departamento de tecnologia de informação que possa manter esse ambiente todo. Então é muito mais interessante para a pequena empresa consumir, pelo menos por hora, consumir essa informação de um provedor de serviços, ou seja, é o chamado software como serviço. Sim. Né? É muito mais inteligente para essa pequena empresa consumir. Mas quando você fala de uma empresa média ou de uma empresa grande, aí ela já tem essa estrutura formada, o que ela quer é tornar esse ambiente mais eficiente. Sim. Para a gente finalizar agora, como é que você vê o Brasil? Quais são as oportunidades para a Citrix no Brasil? O Brasil já é um país maduro para a virtualização? O Brasil é um país que eu sou um fã desse país aqui, estou trabalhando nesse mercado há um bom tempo, já trabalhei fora, mas aqui é onde eu realmente me realizo. Como é que eu enxergo isso tudo? O Brasil, pela dispersão geográfica que ele tem uma característica de linha de comunicação que é muito variada. Sim. As empresas, você tem empresas que são empresas multinacionais brasileiras, como você tem as empresas médias e até mesmo as pequenas empresas, os ecossistemas montados por todo o Brasil. Mobilidade está no topo da cabeça dos gestores de tecnologia de informação e no topo da cabeça, de uma forma muito mais transparente, dos usuários. E é tudo isso que a gente oferece, é esse tipo de tecnologia que a gente oferece. Então eu vejo o Brasil, para uma empresa com a tecnologia de nuvem, de mobilidade, de virtualização e de segurança que a Citrix tem, como sendo o país para a gente crescer. Na verdade, a minha expectativa é que a gente dobre de tamanho aqui no Brasil nos próximos 3 anos. Eu tenho uma aposta interna que eu acredito que dê para dobrar nos próximos 2 anos. E isso significa que nós vamos ter um conjunto ainda maior de clientes aqui no Brasil preparados para mobilidade, fazendo uso dessa mobilidade como nós temos nos outros países, nos mais avançados, nos países mais desenvolvidos aqui. Ou seja, é colocar o Brasil no mesmo patamar e que a gente merece dos outros países, das grandes nações que nós temos aqui. Tá bom. Banhara, eu te agradeço bastante pelo tempo que você despendeu comigo. Tua agenda é concorrida para caramba. Nossa, foi um prazer te rever. Igualmente, fazia tempo que a gente não se via mesmo. E eu vou conversar com você mais para frente aí, tá? Porque hoje não deu para esgotar tudo que eu queria conversar com você. Estamos aqui à disposição, vai ser um prazer. Obrigado, um abraço. Obrigado.